Bom, pessoal, eu vou explicar como que a gente calcula a planilha de custos em cima de um processo que a gente importou, tá? A primeira coisa a fazer no processo é fazer a formação do processo embarque. Então, como que eu faço? Eu procuro o processo que eu fiz a DI, né? No caso aqui é aquele GER 001425. E eu tenho duas maneiras de fazer a formação do processo. Ou vindo através da árvore do processo, fazendo aqui a formação, ou então indo direto pelo menu, dentro aqui de padrões de planilha, a formação do processo aqui, a formação base de processo. Eu vou usar aqui, né, pela árvore, porque ele já vai direto no processo que eu estou trabalhando. Então, o que eu preciso informar quando eu entrar nessa tela? Eu informo o número de dias de previsão de carregamento, no caso aqui foi um dia depois da nacionalização, a data que nacionalizou, né? Então eu informo aqui 6/9 e crio a base para minha planilha. Essa base da planilha nada mais é do que as linhas de custos que vão ter nesse processo e como que ela vai ser rateada item a item. Eu posso ter o rateio por impostos de importação, eu posso ter o rateio por peso, posso ter o rateio por valor FOB, diversos itens aqui que a gente pode fazer. Então, linha a linha, isso aqui já foi feito no passado, mas linha a linha eu escolho como vai ser o rateio. Então, aqui, ó, o rateio do PIS vai ser pela DI, o valor do FOB vai ser pelo próprio FOB. Feito isso, uma coisa importante que eu preciso consultar é a linha 1100. A linha 1100 é a linha base de margem de custo, margem comercial, né? O markup que a gente vai trabalhar. A gente está trabalhando com 35,10 em cima do total do faturamento, tá? Então sempre dá uma checada para ver se o percentual sobre a linha base está aqui 35,10 e a linha base é 1440. Então, na formação, a gente só tem que fazer isso aí. Salvei, saí da tela. A próxima etapa é fazer a manipulação da planilha. O que é a manipulação? É trazer a formação do processo embarque e digitar os custos que o despachante te passou. E também digitar qual é a taxa do fechamento de câmbio. Então vamos na manipulação. Na manipulação a mesma coisa. Ou eu posso vir aqui pela árvore do processo, ou também pelo menu dentro do custo será a criação e manipulação da planilha. Então eu venho aqui, entrando na tela, eu vou ter que escolher qual é a DI, né, que ele vai trabalhar. Eu posso ter mais do que uma DI, mas não é o caso da Vitalia nesse processo, que teve uma DI só. Eu escolho a DI e gero a planilha. Gerada a planilha, eu preciso ter em mãos os custos do despachante que ele te cobrou, de armazenagem, de transporte, de todos os custos que teve, e também a taxa do câmbio. A taxa do câmbio, tá? Não a taxa da DI. Por que a taxa do câmbio? Porque o valor que eu tenho que colocar do produto é o valor que eu paguei para o meu fornecedor, não o valor da DI, que é a base para os meus impostos. Então eu vou vir aqui em taxas e vou digitar aqui a taxa do câmbio. Eu não sei qual é desse, eu vou chutar aqui um 5,6 e a hora que a gente fazer a efetiva a gente altera, tá? Digitei a taxa, salvei, fechei essa parte, vou digitar qual é o F de destino. A gente coloca sempre São Paulo, porque a maioria das nossas vendas são em São Paulo. Coloco uma data aqui de validade da planilha, vou colocar o último dia do ano. E o padrão da duplicata a gente sempre coloca 1. Salvei. E agora a primeira parte é calcular. O que é calcular? É trazer de todas essas linhas aqui, as linhas que eu já tenho valor. Então as linhas de câmbio, as linhas de impostos, alguma linha que eu fiz uma OP para pagar um custo. Então todas essas linhas ele traz automaticamente depois que eu apertar o botão calcular. Apertei o botão calcular, ele trouxe as taxas, multiplicou aqui, né, o valor do FOB, que é o valor da minha importação vezes a taxa, deu aqui 14.559. E depois eu vou digitar os custos. Eu vou digitar aqui o valor do frete, sei lá, não sei quanto foi, vamos colocar aqui 5.000. E aqui eu vou ter que colocar todas as taxas todos os valores que o despachante te passou. Então eu não sei quais são, mas vou colocar aqui qualquer um aqui, ó, um transporte rodoviário, vou colocar aqui um custo de R$3.000.
Vou digitar só esse custo porque eu não sei os demais. E vou dar um OK. Quando eu der esse OK, ele já está calculando os meus custos e já está fazendo o rateio. Fazendo isso, eu já tenho o valor de venda do meu produto, tá vendo? Ó? Então eu tenho o valor unitário e tenho o valor total. O valor total desse processo vai ser de R$ 77.299,02. Como eu ainda não tenho, eu não vou fechar essa planilha. Eu só vou fechar ela depois que eu tiver todos os custos. Mas uma coisa para a gente simular esse custo aqui, eu criei um botão nessa tela aqui de manipulação que ele gera um arquivo texto para a gente fazer a base da simulação, tá? Então deixa ele gerar aqui, eu vou abrir o arquivo e vou mostrar para vocês. Então abriu aqui, ó, o valor que ele calculou item a item. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses caras, como que eu faço lá no gerador de relatório, tá? Vou vir aqui na minha... Agora eu vou ter que gravar um outro vídeo, porque senão ele não vai... Ele vai ficar congelado nessa tela aqui.